primeiro ano do Ensino Fundamental 1. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam bem e em casa se protegendo. Eu sou a professora Gisele e nesse período de aprendizagem do Plano de Estudo Tutorado PET, eu vou trabalhar com vocês a disciplina de matemática. E nessa primeira semana, nós vamos recordar os numerais que estão presentes no nosso dia a dia, numa brincadeira, nas horas do relógio, na distância entre a minha casa e a casa do amiguinho, enfim, nós vamos recordar os numerais. E para começar, eu vou convidar a vocês a assistir um filmezinho que fala sobre a história dos numerais, como eles surgiram na nossa vida. Vamos prestar bastante atenção? Você conhece a história dos números? Os números surgiram a partir do momento que existiu a necessidade de contar objetos e coisas. Isso aconteceu há mais de 30 mil anos, ou seja, desde a época das cavernas. Os homens nessa época não tinham ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. Assim, quando os homens iam pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou de madeira. Para cada animal ou fruto capturado, o homem fazia no osso ou no pedaço de madeira um risco. As marcas e desenhos nas paredes das cavernas nos confirmam estes fatos. Com a evolução do homem, que deixando de ser nômade fixou-se em um só lugar, esse passou a praticar não somente a caça e a coleta de frutos, mas também o cultivo de plantas e a criação de animais. A partir daí, surgiu a necessidade de uma nova forma de contagem, pois os homens precisavam controlar o seu rebanho. Com o tempo, foi percebendo-se a necessidade de agrupar esses objetos de contagem, formando conjuntos numéricos. Passou-se então a utilizar pedras. Cada animal representava uma. Mas como isso era feito? Para cada animal que ia pastar, uma pedra era colocada dentro de um saco. Ao final do dia, para cada animal que entrava no cercado, uma pedra era retirada. Assim, era possível manter o controle e saber se algum animal havia sido comido por outro animal selvagem ou apenas sido perdido. Vários povos criaram seus próprios sistemas numéricos. Os egípcios e os maias utilizavam símbolos e figuras. Os gregos e hebreus utilizavam letras para contagem. Tinha também os chineses e os indo-arábicos, entre outros que tinham sua própria forma de representar. Percebemos que, com a necessidade de contar e calcular, muitos povos criaram formas diferentes para facilitar esse processo. Com a evolução do homem e da matemática, surgiu a palavra cálculo, que em latim significa contas com pedras. O contar foi a primeira atividade matemática da humanidade, e à medida que o homem evoluiu, a matemática foi sendo necessária. Agora nós vamos fazer algumas atividades. Peguem a apostila na página número 20. Atividade número 1. Aline e os colegas estão brincando de uma brincadeira que usa números, conhecida no Brasil como amarelinha. Observe a figura abaixo e responda. Letra A. Qual é o nome da brincadeira? Amarelinha ou pula-pula? Marque um X na opção que você escolheu. Letra B. O que as crianças usam para identificar cada um dos desenhos da brincadeira? Letras ou números? Marque um X na opção que você escolher. E letra C. Você conhece os números que são usados nessa brincadeira? Sim ou não? Assinale a sua opção. Vamos continuar as nossas atividades na página 21. Atividade número 2. As aulas começaram e no primeiro dia de aula foram alguns alunos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Responda. Quantas crianças estão presentes?
Coloque na linha o número correspondente à quantidade de alunos que foram neste primeiro dia. Letra B. Quantas fileiras são meninas ou quantas carteiras? Conte as meninas e escreva na linha pontilhada o número correspondente. Letra C. Quantos são os meninos? Contem os meninos e coloquem um número indicando a quantidade. Continuando as nossas atividades na página número 22. Atividade número 3. Observe a reta numérica. Leia os numerais e em seguida escreva-os abaixo. Vamos contar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora escreva-os na linha abaixo. Atividade número 4, para a gente terminar. Circule a imagem que não contém números. Observe as 4 imagens e só uma delas não tem números escritos. Assim que você circular, você vai ter terminado a atividade de hoje. E essas foram as atividades da primeira semana do Plano de Estudo Tutorado PET, da disciplina de Matemática. Espero que tenham gostado e que tenham conseguido acompanhar as nossas atividades. Espero vocês na próxima semana. Um abraço e até lá!